Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Bem, vamos para a parte 2 aí do nosso projeto de R$ 2.000. Bem, no último vídeo a gente deixou o nosso projeto aí com o menu feito e essa parte de destaque. Olhando a referência aí que a gente tem, ainda falta, né, os efeitos do menu, a parte do submenu, essa animação também, a galeria e toda a parte de conteúdo e o rodapé do site, beleza? Como objetivo desse vídeo, vamos fazer a parte de conteúdo, vai dar uma evolução boa no nosso projeto. Vamos lá. Olhando para o nosso código aqui, a gente fez no último vídeo a parte do menu, a configuração do logo ali, dos menus laterais, tudo dentro do Nave. A gente fez a parte de destaque, inclusive tá faltando um Szinho aqui, destaque, beleza, e vamos para a parte de conteúdo. Antes de começar a parte do código, vamos analisar o site, como que a gente tem que fazer, tá? Voltando aqui para a parte do site da Tesla, vamos analisar o conteúdo aqui. O conteúdo, ele é dividido nesses cards aqui. Tem até uma borda aqui que mostra o limite dele, tá? Os cards, eles têm um padrão aí que sempre tem uma imagem, tem um título, até aí tranquilo, sem muito problema. O que a gente tem que começar a pensar, a pensar aqui é como dividir isso, né? Ele é dividido em linhas, né? Então, digamos aqui, nessa primeira linha a gente tem um card só, nessa segunda linha a gente teria dois cards, nessa terceira linha um card só de novo. O título ele troca de lado, né? E a imagem também. Nessa outra linha aqui a gente teria um card grande na vertical e dois acompanhando na vertical também. Também os títulos ou centralizados, nesse aqui está mais no topo. Então as imagens e os títulos elas seguem uma configuração própria do card e os cards são divididos em certas linhas ali, né? E aqui mais um card tela cheia, né? Pensando nessa divisão, que a gente vai fazer o nosso código, tá? Eu vou tentar separar em linhas e colunas ali, e depois a gente configura os cards com algumas classes próprias para a gente conseguir colocar o título ou na direita, ou no centro, ou na esquerda, tá? E nesse caso aqui, ou no topo. Aí eu acho que atende o layout todo. Bem, vamos para a parte do código lá. Aqui no nosso código, debaixo de destaque, eu posso começar com uma tag main. Dentro de main eu vou criar uma seção conteúdo, beleza, onde vai ter todas as nossas linhas. Então eu já posso criar uma div linha, dentro da linha sempre vai ter uma coluna. Beleza, vamos separando em classes que vai ficando mais fácil. Todos os cards lá eles são clicáveis. Se eles são clicáveis, eles vão ter um link dentro de cada um deles, tá? A gente não tem o link, vamos colocar o jogo da velha aqui. Dentro do card sempre vem uma imagem. Aqui eu já posso utilizar a primeira, vai estar dentro de Assets, Conteúdo, e a primeira imagem aí é o Model S. Aqui, Model S. Beleza? Para acompanhar a imagem e os títulos ali, eu vou utilizar um H3, para ele ter uma força parecida com o que ele tem lá no menu, lá em cima. Vou colocar o título aqui, vou utilizar o mesmo título para o Alt, tá? Já que a imagem ela tem relação direta com o título. Até aqui, acho que tranquilo. Eu vou criar uma classe para os nossos cards, né? O nosso A vai ser o card nesse caso. Eu vou chamar ele de conteúdo área. Beleza. Salvei o arquivo. Vamos ver aí como está ficando no navegador. Olhando o navegador aqui na nossa parte, né? Beleza. A gente conseguiu adicionar a imagem.
A imagem já tem até um cinza aqui em degradê e o link ali embaixo, ó, embaixo ali. Então, aparentemente funcionou. Vamos criando aí todas as linhas agora e ver o resultado que fica, tá? Bem, voltando no código aqui, eu vou linha a linha agora. Beleza, linha 2. Dentro eu vou usar uma coluna. Nesse caso aqui tem duas colunas dentro, né? Uma para a direita e uma para a esquerda. Então vou criar duas. Vou copiar aqui o nosso A. Vou colar dentro das colunas, um card para cada coluna. E vou trocar as imagens, tá? Nesse caso aqui é o Model 3 e no de baixo é o Model X. Vou trocar os textos também. No de baixo aqui ele vai para o Model X, né? E no de cima para Model 3. Cadê? Esse é o primeiro, esse é o segundo. Beleza. Beleza, feitas as duas colunas aí, vamos seguindo na nossa estrutura aqui. Mais uma linha, dentro vai ter uma coluna. Vamos deixar o nosso card aqui na coluna. Esse aqui vai ser o Model Y. Tranquilo. Vamos mais uma. Aí na de baixo é aquela linha que tem um card grande na vertical e dois cards ali do lado, tá? Então como que eu vou fazer isso aqui, tá? A linha vai ter que ter de qualquer jeito. Dentro da linha eu vou colocar uma coluna, só que eles são, nesse caso aqui, são duas colunas, certo? Uma coluna para a esquerda e uma coluna para a direita. Na coluna da esquerda eu vou colocar um card só, que é o nosso A lá, e na coluna da direita eu vou colocar dois cards. Pronto. Isso aí deve resolver o nossa questão ali com nossa questão de ter um card grande na vertical e dois acompanhando do lado, tá? É só separar pelas colunas. Eu vou trocar as imagens e os textos aqui. Nesse caso é o carregador. Vou trocar esse textinho aqui também para carregador. Esse aqui de baixo são as roupas masculinas. Nesse outro, as roupas femininas. Beleza. Só trocar aqui. Perfeito. Vamos para a última linha. Dentro da linha coluna vai ser aquele card cheio, né? Beleza. Vamos copiar. Copiar nosso card, jogar aqui embaixo. Esse aqui, ele é o estilo de vida. Eu já vou trocar isso aqui e já vou trocar a imagem aqui para estilo. Beleza. Salvando, ele vai dar uma formatada no nosso código. Vamos ver como é que ficou isso aqui. Eu vou fechar eles aqui para vocês entenderem. Linha, linha, linha. Então, beleza. A gente fez o nosso conteúdo dentro do Session. Dentro a gente tem as divs de linha. Cada linha vai ser aquela área horizontal. Na primeira, só tem uma coluna, ou seja, coluna cheia. E dentro tem um card. Card do acessório de Model S. Beleza. O próximo.
linha, duas colunas dentro, ou seja, vão ficar os dois quadrados ali. Terceiro, uma linha, uma coluna, um card, tranquilo. O quarto, uma linha com duas colunas, só que em uma coluna tem um card só e na outra coluna tem dois cards dentro, que é aquela que tem um card maior verticalmente. E por último, sem segredo aí, uma linha, uma coluna e um card só, tá? Vendo o navegador, como é que ele ficou, o que que adicionou aqui, né? Ele adicionou as imagens de baixo, mas ainda sem formatação, né? Uma imagem está menor que a outra, os links estão em azul. E tudo bem, a gente conseguiu colocar todas as imagens, todos os links. Eu acho que para essa primeira parte tá bacana, tá? Agora é mais uma questão da gente conseguir alinhar eles no CSS para a gente ter o resultado que a gente quer. Voltando ao nosso código aqui, o que, que seria interessante a gente começar a pensar, tá? Eu vou criar mais uma área aqui no meu SAS, chamada conteúdo. Vou criar o arquivo aqui, conteúdo também, .sas, para ele conseguir fazer o import. Vou dividir minha tela. Beleza, conteúdo para um lado. E vou chamar o index aqui do outro. Vou fechar isso aqui. Seguindo a estrutura do HTML, eu vou seguir no CSS, sem muito segredo, né? Conteúdo, linha, coluna, um dentro do outro, sempre respeitando ali muito próximo do que a gente faz no HTML. Aí tudo bem, isso aí a gente pode deixar essa estrutura sendo só estrutura de alinhamento, e aqui embaixo eu vou criar a estrutura do card em si, tá? Conteúdo, área. Beleza, vamos fazer primeiro o alinhamento ali da parte de linhas e colunas, tá? Vamos fazer funcionar essa parte. Uma linha a gente entende que ele tem que ter uma largura 100%, e a gente entende que ele vai ser um display flex para ficar na horizontal, né? Então, quando a gente tem mais que uma coluna, elas ficarão na horizontal. Para as colunas pegarem o máximo de espaço que elas conseguirem, né? Então, quando a gente tem uma coluna, ela vai ficar 100%. Quando a gente tem duas, ela vai dividir exatamente metade da tela para cada uma. A gente vai colocar um flex 1 aqui, tá? Vou colocar um padding também. Um padding para cima e mais nada nele, tá? Não quero, só quero um padding para cima mesmo. Beleza, eu acho que essa parte de coluna tá tranquilo. Uma coisa que vale a gente ver é que vai ter um caso que a gente vai ter duas colunas, uma seguida da outra. Então, nesse caso, eu quero também uma margem entre elas, tá? Então, eu vou usar esse seletor que é o mais coluna. Tá faltando um ponto aqui. E nesse caso, ele vai ter um padding left de 24px. Indo para a parte do card, a gente pode já colocar um display block, já que ele é um A, tem aquela questão dele nascer como display inline. Dentro dele a gente tem as imagens e temos os H3. Então a gente vai manobrar os dois do jeito que a gente precisar, tá? A imagem não tem muito segredo, é display block nela, para ocupar o máximo de espaço também, e eu quero garantir que a largura dela sempre seja 100%. Já o H3, ele é posicionado muitas das vezes no meio da tela, né? Ou no meio, ou do lado direito, ou do lado esquerdo. Então, para a gente fazer isso, a gente vai ter que usar o Position Absolute nele. Para usar o Position Absolute aqui, ó, Absolute, eu tenho que colocar Position relativo
no pai dele. E assim a gente vai conseguir mover esse H3 aí de acordo com o que a gente precisa, tá? Para deixar ele no meio de forma horizontal, eu posso colocar aqui um 50px de topo. Eu vou colocar ele com 0 de lateral ali na direita e 0 na esquerda, tá? Text Align Center. Beleza, isso vai fazer com que ele fique bem no meio, tá? Vou mostrar o resultado para vocês agora. Indo no navegador, a gente consegue ver que o título já ficou no centro do card, né? A nossa imagem está pegando 100%, beleza, aparentemente está tudo tranquilo, tá? Indo até um pouco para baixo aqui, a gente consegue ver que todos respeitaram a mesma configuração. Depois a gente faz algum esquema para diferenciar, tá? Que alguns o título vai ficar no meio, alguns não. Mas por hora tá beleza assim. É importante agora a gente conseguir fazer a customização no H3, né? Deixar ele com a fonte certa, tudo certo. A gente já tinha feito uma configuração aqui no nosso style, que era esse texto 1, que vai ajudar a gente a conseguir fazer a configuração de forma mais fácil. Mas a diferença é que nesse novo título aí, a fonte é um pouquinho diferente. Então o que eu vou fazer? Eu vou duplicar o texto 1 aqui para uma segunda função, colocando o texto 2. A gente vai seguir o tamanho, cor do mesmo jeito. E a única diferença entre as duas aí é que uma é uma fonte mais grossa, tá? Então eu vou deixar o 500 aqui. E a gente vai começar a utilizar esse texto 2. No H3 aqui, só incluir o texto 2 mesmo. Texto 2, cadê ele? Aqui, beleza. Vou colocar um 24 pixels. E agora eu tenho que colocar a cor escura, né? Não existe a cor escura, então eu vou criar aqui, ó. Escura 1, beleza? Só jogar nas variáveis aqui, ó. Escura 1, 2 pontos, 000, ponto e vírgula. Beleza, tá criada a variável, tá? Então cores a gente tem a clara e a escura agora. Agora sim, o título tá mais parecido ali com onde a gente queria chegar. Vocês vão reparar que aqui no layout original, né, também tem essa diferenciação, né? Alguns títulos são brancos, outros são pretos e tem essa diferença de qual lado ele fica, tá? Então a gente vai ter que fazer a mesma coisa aqui. Outra coisa que vale avaliar aqui é o seguinte: se a gente for ver essa altura e o meu título, ele não está exatamente no meio, tá? Por quê? Lembra que a gente colocou top 50% para esse H3? O top 50%, o que ele vai fazer? Ele vai botar uma linha no 50% e vai botar o meu título abaixo dessa linha. Então ele vai ficar um pouco desalinhado para baixo. Como que conserta isso, tá? Indo no código aqui, onde a gente colocou 50%, a gente vai ter que fazer duas coisas. A gente vai colocar uma altura na linha, pode ser de 40 pixels, ela só não pode ser menor, né, do que o tamanho que a gente está usando de fonte. E no margem top do nosso elemento, eu vou colocar menos a metade da altura que eu coloquei na linha. Por quê? Vocês vão ver que agora ele está bem no centro, tá? É quase imperceptível, mas é um detalhezinho aí que não dá para alinhar no centro se não for isso. Ele fica bem, é bem fácil de ver isso quando a fonte é bem maior, tá? Vou até alterar aqui o tamanho da fonte para a gente ver. Ó, vou alterar o tamanho da fonte só para a gente conseguir ver o que é isso, tá? Eu vou comentar essas duas linhas e eu vou botar aqui, sei lá, 60 pixels de fonte, beleza? Ó, com 60 pixels
a gente consegue ver bem claro que o texto está abaixo da linha de 50%, tá? Agora, colocando as configurações de tamanho de linha e metade da linha ali de margem de topo, vocês vão ver que ele alinha no centro, beleza? Então sempre tomar cuidado com essa configuração. Então no nosso caso aqui vai ficar 24, eu vou deixar 40 aqui, não precisa deixar muito mais do que isso. E aí a configuração vai ficar correta lá dos títulos. Olhando nossa página ali, a gente viu que a gente já conseguiu acertar os títulos, a gente já conseguiu botar lado a lado os cards, a gente já conseguiu botar na vertical aqui um maior do que os outros dois. Tá acontecendo um desalinhamento da parte ali do carregador com o femininas. Se a gente for ver no nosso HTML aquela parte, o que que ele é, tá? No HTML ele é isso aqui, ó. Deixa eu achar ele aqui. Pronto. No HTML ele é isso aqui, ó. Ele é uma coluna e dentro da segunda coluna ele tem dois conteúdos áreas em sequência, tá? Então o que que eu vou fazer? Nesse conteúdo área, eu vou colocar uma configuração nele que assim, quando eu tenho um conteúdo área seguido dele, eu vou colocar uma margem para cima. Então o card de baixo ele vai empurrar o de cima, fazendo aquele desalinhamento sumir, tá? Vou botar um 16 pixels e ele já resolve, tá? Vamos ver o resultado. Beleza, a gente consegue ver agora que a gente tem essa margem aqui no femininas para cima, tá? E aí ele diminui ali o alinhamento com o carregador. É um jeito de consertar que é bem interessante. Outra coisa que a gente tem que fazer, que a gente ainda não fez, é limitar o tamanho da nossa tela, tá? Vocês estão vendo que os cards estão colados de ponta a ponta na tela, tá? Como que a gente limita? Vamos no código aqui, dentro do nosso styles, a gente tem o geral para esse tipo de configuração, vou abrir ele aqui. E o que eu vou colocar? Eu vou manipular o main que está envolvendo todo aquele conteúdo, tá? Dentro do main, eu vou colocar uma largura nele de 1200 e eu vou botar um margem zero alto para centralizar. Beleza? Vendo o resultado lá. Agora sim, a gente tem um respiro aqui, ó, tanto na direita quanto na esquerda da nossa tela. E a gente já está aproximando o layout da onde a gente quer chegar. Beleza? Agora o que falta é a gente começar a diferenciar os títulos, né? Qual título fica para a direita, qual fica para a esquerda, qual fica branco ou não, tá? Vamos fazer essa parte então. Então eu vou abrir aqui a parte do conteúdo e vou abrir a parte do index aqui do outro lado. Como que a gente vai fazer essa diferenciação, tá? A diferenciação a gente pode fazer por classes. Então a gente vai colocar classes complementares aí no conteúdo de área que diz se o texto é claro, se o texto está no topo, se está na direita ou se está na esquerda. E depois a gente vai fazer as configurações, tá? Então, como que vai funcionar? O primeiro card aqui, o que a gente conhece dele? A gente conhece que ele é um conteúdo direita. Beleza. Vou até copiar isso aqui para ficar um pouco mais fácil. Segundo card, vamos lá. Segundo conteúdo área, a gente sabe que ele é um conteúdo texto claro. A gente pode colocar assim também, sem problemas. O terceiro também é um conteúdo texto claro. É sempre bom ir nos Ctrl+C, Ctrl+V aqui para não errar o nome da classe, tá? Se errar ele não funciona.
Nesse aqui no Model Y aqui é o conteúdo na esquerda. Esquerda, beleza. No próximo, o carregador é aquele conteúdo no topo, né? Quando a gente fala conteúdo topo, né, o título no topo. Beleza, essas colunas de baixo aqui. Esse aqui é texto claro e o de baixo não. E o último card aqui é texto na esquerda. Então, conteúdo à esquerda. Então, o que a gente criou? A gente criou conteúdo texto claro, a gente criou conteúdo esquerda, conteúdo direita e conteúdo topo. Com isso aí a gente vai conseguir fazer a diferenciação, tá? Aí vocês devem estar perguntando, e o conteúdo quando for do texto escuro? Texto escuro é o padrão, se a gente não colocar nada, como é nesse caso, como são todos esses casos aqui, né? É conteúdo escuro, e se a gente não coloca nem esquerda, nem direita, nem topo, ele vai ficar centralizado, que é o conteúdo que a gente já fez. Para fazer isso, basta a gente vir aqui na parte de conteúdo área e a gente vai começar a colocar algumas outras classes aqui para controlar ele, tá? Como a gente coloca, tá? Eu vou colocar e-comercial.conteúdo texto claro. E aí eu vou colocar todas as configurações de texto claro aqui. E eu vou fazer a mesma coisa para todas as classes que eu criei, tá? Então a gente criou aí a topo, esquerda e direita. Agora é só a gente conseguir fazer a diferenciação de cada um. No texto claro, por exemplo, o que a gente faz? Eu vou trocar só o H3 para ele ter a cor, que a gente já tem até a variável lá, cor clara 1. Beleza, alteração feita. Quando o texto é no topo, o nosso H3 ele vai trocar algumas configurações, tá? Das padrões, né? As padrões são essas de cima que a gente colocou aqui. Então eu vou trocar essas configurações aqui embaixo. Quando é no topo, eu quero que o topo não seja 50%, seja 20%. E ele não tem aquela margem do topo lá, que eu não vou precisar mais ter aquela diferenciação. Quando o conteúdo é na esquerda, o que eu vou fazer? Left 15%, ele ficava 0, e text align left também. Se eu fiz isso para a esquerda, provavelmente na direita a gente tem que fazer o inverso, né? Então aqui vai ser right de 15% e text align de right também. Beleza, quando a gente coloca texto direita, né, conteúdo direita, ele vai conseguir colocar o título para a direita, os centralizados com texto branco, esquerda, topo, texto branco, texto normal, sem mexer no posicionamento também, e no esquerda, tá? Acho que isso aí foi um bom avanço para o vídeo de hoje, né? A gente conseguiu fazer toda a parte de conteúdo. No próximo vídeo aí a gente faz a parte do rodapé e o efeito que tem nesses cards, né? Ele tem um efeito que toda vez que a gente passa o mouse, troca a sombra do card aqui. Aí numa próxima parte a gente faz isso. Valeu aí, pessoal.